Olá, ouvintes! Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. E sim, vamos de mais relatos, muitos relatos, vídeos longos, do jeitinho que a gente gosta. É isso? Combinado. Então, juntamos algumas histórias que nós recebemos por e-mail e vamos contar aqui para vocês. Sim, aqui, agora, exatamente agora. Então, sentem-se confortavelmente em suas poltronas, em sua cadeira, em seu sofá. Vai trabalhar? Leva a contadora junto. Liga o seu som e vamos de relatos. Só peço a vocês. Ah, vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Eu quero, por favor, aquele seu like especial, esperto. Só custa um clique. É um clique para vocês e para a gente é tão importante. Quer ajudar o canal? Deixa a sua opinião. Olha, eu gostei. Achei ótimo, faria assim, faria assado, seu microfone isso, seu microfone aquilo. Vou entender e vou melhorar, prometo, tenha minha palavra. Sem mais delongas, vamos começar então a primeira história. O motorista e a criatura da estrada. Carlos era um motorista de ônibus intermunicipal, conhecido por sua pontualidade e profissionalismo. A rota que ele fazia cortava uma região repleta de matas fechadas e estradas sinuosas, que se estendiam por várias horas entre pequenas cidades do interior. Ele gostava do trabalho, mas sempre sentia um leve desconforto ao dirigir durante a madrugada, quando as sombras pareciam mais densas e o mundo parecia adormecido. Em uma dessas noites, a lua cheia brilhava no céu, iluminando a estrada como um farol natural. Os passageiros estavam, em sua maioria, adormecidos, e o som monótono do motor era como uma canção. Carlos mantinha os olhos fixos na estrada, lutando contra o sono que tentava se infiltrar em sua mente. Para se manter alerta, ligou o rádio, mas a música baixa não ajudava muito. De repente, algo atravessou a estrada à sua frente. Carlos pisou no freio instintivamente, fazendo o ônibus derrapar. O barulho acordou alguns passageiros que olharam em volta confusos. Que foi, motorista? Perguntou uma mulher sentada nas primeiras fileiras. Acho que era um animal, talvez um cachorro ou um cervo, respondeu ele, tentando parecer calmo. Mas ele sabia que aquilo não era um animal. A silhueta que vira era grande, quase do tamanho de um homem, mas quadrúpede e extremamente ágil. Carlos respirou fundo e retomou a direção, mas manteve os olhos atentos ao redor. O resto da estrada parecia tranquilo, e ele começou a acreditar que talvez estivesse imaginando coisas. Porém, cerca de meia hora depois, o motor do ônibus deu um leve engasgo e Carlos sentiu um calafrio subir pela coluna. O som não era incomum em veículos antigos, mas naquela noite ele parecia carregado de mau presságio. Foi então que, pelo retrovisor, Carlos viu algo que fez seu coração disparar. Uma figura estava correndo atrás do ônibus. Era grande, muito maior que qualquer homem, e movia-se com uma velocidade impressionante. Seus olhos brilhavam em um tom amarelo intenso, como lanternas, e seus movimentos eram desajeitados, mas incrivelmente rápidos. Meu Deus, o que é isso? Murmurou Carlos, suando frio. Ele pressionou o pedal do acelerador, fazendo o ônibus ganhar velocidade. A criatura, no entanto, parecia determinada a alcançá-lo. Alguns passageiros, agora acordados,
começaram a se agitar, percebendo o comportamento estranho do motorista. O que está acontecendo? Perguntou um homem mais velho, enquanto olhava pela janela de trás. Antes que Carlos pudesse responder, um uivo alto e ensurdecedor ecoou pela estrada. O som fez todos do ônibus se calarem, congelados de medo. A criatura continuava a persegui-los, e agora estava tão próxima que era possível ouvir o som de suas garras rasgando no asfalto. Fechem as cortinas, não olhem para trás, gritou Carlos, sem saber exatamente o que fazer. Ele nunca tinha enfrentado algo tão surreal em sua vida. A estrada começava a ficar mais sinuosa e Carlos lutava para manter o controle do ônibus enquanto acelerava ao máximo. Foi então que ele avistou uma ponte estreita à frente, e era sua única chance de despistar aquela coisa. Ao cruzar a ponte, Carlos puxou uma alavanca que ativava um alarme de emergência no sistema da empresa. Ele sabia que não podia parar o veículo, mas esperava que o sinal alertasse alguém na próxima cidade. A criatura, no entanto, não parecia disposta a desistir. Quando estavam quase no final da ponte, ela saltou. Carlos viu pelo retrovisor o momento em que o monstro deu um impulso inacreditável, alcançando a parte traseira do ônibus. O teto vibrou com o impacto e os gritos de pânico ecoaram pelo veículo. Segurem-se, segurem-se, gritou Carlos, enquanto fazia uma curva fechada, tentando balançar o ônibus o suficiente para derrubar a criatura. O plano funcionou. A criatura perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto, rolando violentamente. Mas, para o horror de Carlos, ela rapidamente se levantou, como se nada tivesse acontecido. Finalmente, as luzes de uma pequena cidade surgiram no horizonte. Carlos buzinou, repetidamente, chamando a atenção de qualquer um que estivesse por perto. Quando o ônibus entrou nas ruas bem iluminadas, a criatura parou. Ficou parada no meio da estrada, olhando fixamente para o veículo, antes de desaparecer na mata ao lado. Carlos parou o ônibus na rodoviária local, onde policiais e segurança já aguardavam, alertados pelo alarme. Ele desceu tremendo, tentando explicar o que havia acontecido. Alguns acreditavam em sua história, especialmente depois que viram os arranhões profundos na lataria do ônibus. Outros, no entanto, acharam que ele estava exagerando ou que tinha confundido um animal grande com algo mais. Os passageiros também estavam abalados. Os passageiros também estavam abalados, mas a maioria preferiu não falar sobre o ocorrido. Carlos nunca mais dirigiu naquela rota, e os moradores da região passaram a evitar viagens durante as madrugadas, temendo encontrar a criatura que, segundo alguns, o lendário lobisomem da floresta. A partir daquela noite, Carlos sempre levava consigo um amuleto dado pela sua avó, um pedaço de prata em forma de crucifixo. Ele não sabia se funcionaria contra algo como aquilo, mas nunca mais quis ir. A professora e o aluno misterioso. Marina era professora de literatura em um colégio renomado da cidade. Apaixonada pelo que fazia, ela adorava inspirar seus alunos a explorar as profundezas da poesia, dos romances e da narrativa que moldaram
à humanidade. Sempre atenta às nuances de comportamento de cada estudante, Marina tinha um dom para perceber quando algo não ia bem. Foi assim que começou a notar algo estranho em Gabriel, um aluno novo que havia ingressado na turma do terceiro ano do ensino médio. Ele era um garoto reservado, de olhar intenso e voz baixa. Sempre se sentava no fundo da sala, quase escondido atrás de seus colegas, e participava pouco das aulas. Marina sabia que muitos adolescentes eram introspectivos, mas havia algo em Gabriel que despertava sua curiosidade. Uma vez por semana, Marina promovia leituras de textos escritos pelos próprios alunos. Era uma forma de incentivá-los a expressar suas ideias e sentimentos. Quando chegou a vez de Gabriel, ele hesitou antes de levantar da cadeira. Com passos lentos, dirigiu-se à frente da sala e começou a ler o seu texto. A noite sussurra segredos que o dia teme encarar. Sombras dançam em silêncio, guardiãs da verdade amarga. Entre o claro e o escuro, escondo o que sou, pois ser visto é ser julgado, ser conhecido é ser temido. A sala ficou em silêncio. O poema era sombrio e introspectivo, diferente de qualquer coisa que Marina já ouvira de um aluno. Gabriel voltou ao seu lugar sem olhar para os colegas, enquanto Marina tentava processar as palavras que ele havia escolhido. Algo naquele texto parecia carregado de experiências pessoais que ele não estava disposto a compartilhar. Depois da aula, Marina chamou Gabriel para conversar. Ele aceitou relutantemente. Seu poema é muito profundo, Gabriel. Você tem talento, disse ela com um sorriso encorajador. De onde veio a inspiração? Apenas coisas que penso, respondeu ele, evitando olhar a professora. Parece que você carrega muito dentro de si. Se precisar conversar, Gabriel, estou aqui. Ele assentiu e saiu da sala apressado, deixando Marina com a sensação de que algo mais estava acontecendo. Nos dias seguintes, Marina começou a prestar mais atenção em Gabriel. Ele era sempre pontual e cumpria as tarefas, mas parecia evitar qualquer interação. Não permitia que os colegas se aprofundassem em amizade com ele, até ela própria. Havia também outro detalhe que a intrigava. Gabriel nunca aparecia em eventos fora do horário escolar. Mesmo quando havia palestras ou reuniões obrigatórias, ele sempre apresentava uma justificativa. Certa noite, enquanto corrigia redações em casa, Marina encontrou um texto de Gabriel que a fez parar. O tema era: o que você faria se pudesse mudar algo em sua vida? E Gabriel havia escrito: se eu pudesse mudar algo, apagaria o que sou. Viver na sombra é seguro, mas também muito solitário. Ser normal é um luxo que não posso ser. Marina ficou intrigada. Quem era Gabriel, afinal? O que ele queria dizer com aquele apagar o que sou? Decidida a ajudar, ela conversou com outros professores e até com a coordenação, mas todos disseram que Gabriel era apenas um aluno quieto e sem problemas aparentes. No entanto, uma informação chamou sua atenção. Gabriel havia mudado de escola várias vezes nos últimos anos, sempre em razões misteriosas.
da tarde, enquanto voltava para casa, Marina o viu parado em frente a uma loja fechada, olhando fixamente para o reflexo no vidro. Ela quase passou direto, mas algo fez parar. Gabriel chamou, aproximando-se. Ele pareceu surpreso e desconfortável. Oi, professora, o que faz aqui? Estou indo para casa. Vocês? Sim, só pensando. Marina notou que ele estava pálido e tinha olheiras profundas. Mas antes que pudesse perguntar mais, Gabriel se despediu e saiu apressado. Naquela noite, Marina teve dificuldade para dormir. Algo estava errado com Gabriel e ela não podia ignorar. Decidiu investigar mais sobre o passado dele. Depois de algumas buscas, Marina descobriu que Gabriel havia vivido em uma cidade pequena antes de se mudar para aquela escola atual. Conversando com um colega que conhecia a região, ela soube de rumores sobre uma família reclusa que enfrentava problemas com a comunidade local. As histórias variavam, mas todas envolviam eventos estranhos e inexplicáveis. Na semana seguinte, durante uma aula, Gabriel parecia especialmente inquieto. Marina o observava discretamente quando, de repente, ele se levantou e pediu para sair. Antes que ela pudesse responder, ele já estava fora da sala. Preocupada, Marina esperou alguns minutos e decidiu procurá-lo. Ela o encontrou no pátio, de costas para ela, respirando com dificuldade. Quando se aproximou, ele se virou rapidamente, e por um momento Marina jurou ver algo estranho em seus olhos, um brilho incomum, quase sobrenatural. Mas em um piscar de olhos, o brilho desapareceu. Gabriel, você está bem? Quer ir à enfermaria? Perguntou, tentando manter a calma. Não, eu, eu estou bem. Só preciso de um tempo. Marina assentiu, mas o olhar dele continuava a perturbá-la. Havia algo que ele estava escondendo, algo que ela não podia ignorar. Naquela noite, enquanto corrigia trabalhos, Marina recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Era uma foto de Gabriel, tirada à noite, em uma rua deserta. Ele estava sozinho, mas sua sombra, projetada na parede, não correspondia à sua forma. Parecia maior, deformada, como se algo monstruoso estivesse escondido ali. Marina ficou aterrorizada. Quem havia enviado aquilo e por quê? Apesar do medo, decidiu que precisava confrontar Gabriel. Sim, ela o faria. No dia seguinte, ao final da aula, chamou-o para conversar em particular. Gabriel, eu recebi algo ontem que me deixou preocupada. Começou, mostrando a foto. O rosto dele empalideceu e ele desviou o olhar. Você não deveria ter visto isso, murmurou. O que está acontecendo? Pode confiar em mim, disse a professora. Por um momento, Gabriel pareceu prestes a contar, mas recuou. Desculpe, professora, eu não posso. Antes que ela pudesse insistir, ele saiu da sala rapidamente. Marina ficou ali, sozinha, com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, durante uma tempestade, Marina ouviu um barulho vindo do quintal de sua casa. Quando olhou pela janela, viu uma figura encapuzada. Seu coração disparou, mas ao abrir a porta percebeu que era Gabriel. Ele estava molhado e tremendo. Eu não tenho para onde ir. Eles descobriram, disse ele, com voz falhando. Quem, Gabriel? Descobriram o quê?
Ele olhou nos olhos e novamente aquele brilho estranho apareceu. Então, com um suspiro pesado, ele respondeu: Eu não sou como vocês. E agora eles estão vindo. Antes que Marina pudesse responder, um som alto ecoou do lado de fora, como um uivo misturado a um grito. Gabriel se virou para a porta, sua expressão mudando de medo para determinação. Eu vou protegê-la, mas você não pode contar a ninguém sobre o que vai ver. Naquela noite, Marina viu coisas que nunca poderia explicar. E apesar do medo, decidiu guardar o segredo de Gabriel. E algumas histórias não eram feitas para ser compartilhadas, apenas vividas e respeitadas. Próxima história. A Freira e a Criatura da Noite. Irmã Dolores vivia no convento de Santa Clara há mais de 30 anos. Situado em uma região remota, rodeado por florestas densas e silenciosas, o convento era um refúgio de paz para aqueles que buscavam uma vida dedicada à fé. Durante o dia, o som de cantos gregorianos preenchia os corredores de pedra, mas à noite, o silêncio profundo tomava conta do lugar. E foi em uma dessas noites que a irmã Dolores mudaria para sempre. Em uma noite de lua cheia, e Dolores havia recebido uma ordem especial da Madre Superior, levar suprimentos ao Padre Estevão, que vivia em uma pequena capela a 2 quilômetros do convento. Ele era o capelão do convento, mas também um homem que gostava do isolamento. Dolores, sem hesitar, colocou os mantimentos em uma cesta, vestiu o capuz e saiu. A trilha até a capela era estreita, ladeada por árvores altas, cujas copas bloqueavam a luz da lua, deixando o caminho envolto em uma pequena penumbra inquietante. Enquanto caminhava, Dolores sentiu o peso do silêncio ao seu redor. Ocasionalmente, o farfalhar de folhas ou o som de um galho quebrando a fazia parar e olhar ao redor. Rezava baixinho, buscando conforto na oração. Quando finalmente avistou a luz fraca vindo da capela, um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ao entregar o suprimento ao padre, a recebeu com um sorriso caloroso. Obrigada, irmã Dolores. Sei que essa caminhada não é fácil, especialmente à noite. Ela apenas assentiu, disposta a retornar logo ao convento. No entanto, quando estava prestes a sair, ele a deteve. Irmã, tenha cuidado. Nos últimos dias, os aldeões têm relatado sons estranhos vindos da floresta. Alguns dizem que é um lobo gigante, mas outros acreditam que em algo pior. Por favor, fique alerta. Dolores agradeceu pelo aviso, embora estivesse confiante de que sua fé a protegeria. Com o rosário apertado nas mãos, iniciou o caminho de volta. A floresta parecia ainda mais escura e um frio estranho arrepiava sua pele. No meio da trilha, ouviu um som que a fez parar. Um rosnado baixo, gutural, vindo das árvores. Seu coração disparou, segurando o rosário com mais força. Ela sussurrou uma Ave Maria e continuou andando, tentando ignorar o som, mas o rosnado se repetiu, desta vez mais perto. Olhou ao redor, os olhos tentando penetrar a escuridão. Foi então que o viu. Entre as árvores, uma figura imensa e encurvada emergiu. Era um lobisomem. Um ser metade homem, metade lobo, com seus olhos escuros e
com seus pelos escuros e seus olhos amarelos que brilhavam na escuridão. Seus dentes afiados refletiam a pouca luz da lua e suas garras pareciam capazes de rasgar qualquer coisa. Ele a observava, imóvel, como se estivesse avaliando a sua presa. Dolores congelou. Sentiu o sangue fugir de seu rosto e as pernas ameaçavam fraquejar. Mas algo dentro dela, talvez a fé que carregava há tantos anos, deu-lhe coragem para agir. Erguendo o rosário diante de si, começou a rezar em voz alta. Suas palavras eram firmes, embora seu corpo tremesse. Em nome de Cristo, eu ordeno que você se afaste, gritou, e sua voz ecoando pela floresta. O lobisomem rosnou mais alto, mas não avançou. Parecia hesitar, como se algo na presença dela o impedisse de atacá-la. Dolores continuou rezando, caminhando lentamente para trás, sem nunca tirar os olhos da criatura. De repente, o lobisomem soltou um uivo longo e angustiado antes de desaparecer na escuridão da floresta. Dolores permaneceu ali, paralisada, até o silêncio voltasse a reinar. Somente então conseguiu reunir forças, correr de volta ao convento. Quando chegou, contou à Madre Superiora o que havia acontecido. Esta, visivelmente abalada, chamou outras freiras para rezarem juntas pela proteção do convento. A história de Dolores se espalhou rapidamente entre as irmãs, mas nenhuma delas duvidou de suas palavras. Nos dias seguintes, Dolores evitou sair à noite. No entanto, não podia deixar de pensar na criatura e não poderia tê-la impedido de atacá-la. Seria realmente a sua fé? Ou talvez o lobisomem, em algum nível, reconhecesse algo nela que o fez recuar. Certa noite, rezava sozinha na capela do convento. Ouviu um som vindo de fora. Seu coração acelerou, mas ao abrir a porta, encontrou apenas o silêncio da noite. Ao olhar para o chão, viu pegadas enormes que levavam à floresta. Ao lado delas havia um pequeno ramo de flores selvagem. Dolores entendeu que aquilo era um sinal. Talvez a criatura não fosse tão monstruosa quanto parecia. Talvez em algum lugar dentro daquele ser ainda houvesse humanidade. E assim, todas as noites, ela rezava não apenas pela redenção daquela alma perdida, esperando que um dia a luz voltasse a alcançá-la. Adorei essa mensagem. Muito obrigada para quem nos enviou. Não posso falar o nome aqui, porque pediu sigilo, mas muito obrigada pela mensagem. Gostei demais. Próxima história. O menino da vila e o lobisomem. O menino da vila e o lobisomem. Na pequena vila de pescadores de Porto das Pedras, a rotina dos moradores era simples e ordenada. As casas de madeira se alinhavam ao longo da praia e os barcos balançavam suavemente na maré. Todos se conheciam e a vida era marcada pelo ritmo das marés e pela pesca. Naquela vila pacata, uma história estava prestes a se desenrolar, uma que mudaria para sempre o destino daquele lugar. Joaquim era um menino de 12 anos, filho de um pescador e de uma mulher que vendia peixe na feira. Ele era conhecido por sua alegria e por ajudar os mais velhos com tarefas. Mas em uma noite de lua cheia, algo estranho aconteceu. Joaquim, que sempre dormia profundamente, foi visto andando pela praia descalço, com o olhar perdido. Dona Cida, a vizinha, que acordava cedo para verificar as suas redes de pesca, jurava ter visto o menino falando sozinho, como se estivesse em uma conversa acalorada com o vento.
Na manhã seguinte, quando Dona Cida contou o que vira, os moradores começaram a comentar. Alguns riram, dizendo que era apenas um menino sonâmbulo. Outros franziam a testa, lembrando-se das velhas lendas sobre a lua cheia e seus efeitos. Joaquim, no entanto, parecia alheio aos rumores. Ele voltou ao seu comportamento usual durante o dia, mas algo estava diferente. Naquela mesma semana, os pescadores começaram a notar fenômenos estranhos. Redes estavam rasgadas, como se algo grande e forte tivesse passado por elas. Alguns peixes que costumavam ser abundantes desapareceram de áreas mais próximas à costa. O ambiente da vila ficou tenso e os mais velhos começaram a relembrar as histórias de lobisomem que seus avós contavam. Segundo a lenda, um lobisomem poderia ser tanto uma maldição quanto uma herança de sangue ou algo que se manifesta em certas noites de lua cheia. Os olhares se voltaram para Joaquim, quando as mudanças em seu comportamento se tornaram mais evidentes. Ele estava mais calado, evitava sair à luz do dia e às vezes parecia desaparecer à noite. Dona Cida, quem sempre tivera simpatia pelo menino, não sabia o que pensar. Certo dia, decidiu segui-lo discretamente, com a intenção de descobrir o que estava acontecendo. Era uma noite clara e a lua cheia pairava alta no céu. Joaquim saiu de casa com passos apressados, atravessou a praia e entrou na floresta que ficava próxima à vila. Dona Cida o seguiu a uma distância segura, sentindo o coração bater mais rápido a cada passo. Quando finalmente encontrou Joaquim, o que viu fez suas pernas quase cederem. Ele estava ajoelhado em uma clareira e seu corpo parecia estremecer. Sua pele estava pálida e seus olhos brilhavam com um amarelo estranho. Antes que pudesse fazer algo, Joaquim soltou um grito que ecoou pela floresta. Aos poucos, seu corpo começou a mudar. Pelos escuros cresceram em seus braços e pernas. Suas unhas se transformaram em garras afiadas, e um focinho lupino tomou o lugar de seu rosto. Ele havia se transformado em um lobisomem. Dona Cida voltou correndo para a vila, apavorada e sem saber o que fazer. Quando contou o que viu, muitos moradores ficaram incrédulos, mas todos aterrorizados decidiram agir. Armados com tochas e armas improvisadas, formaram um grupo para caçar a criatura. Apesar de sua coragem, o medo pairava no ar. Joaquim, agora completamente transformado, vagava pela floresta. Apesar de sua aparência monstruosa, algo de humano ainda habitava dentro dele. Ele não atacava os moradores, mas seu instinto o levava a caçar animais pequenos. Quando viu as tochas se aproximando, tentou fugir, mas o grupo o cercou. Parem! Gritou Dona Cida, que havia se juntado ao grupo. É Joaquim! Vocês vão machucá-lo. Ele não é um monstro, e vocês sabem. Os moradores hesitaram. Muitos deles conheciam Joaquim desde que era bebê e estavam relutantes em atacá-lo. Mas o medo era mais forte. Quando um dos homens levantou uma arma para atirar, algo inesperado aconteceu. Joaquim, ainda na forma de lobisomem, ergueu a mão em sinal de rendição. Ele não queria lutar. Dona Cida se colocou entre o menino e os moradores.
Se atacarmos, seremos tão monstros quanto a maldição que ele carrega. Precisamos encontrar uma solução, não destruí-lo. Convencido por suas palavras, os moradores recuaram. Decidiram levar Joaquim para um curandeiro que vivia em uma vila próxima e que, segundo rumores, sabia lidar com maldições. Durante dias, Joaquim foi tratado com ervas e rituais. O curandeiro explicou que a maldição não podia ser completamente removida, mas poderia ser controlada se Joaquim aprendesse a dominar os seus instintos. Com o tempo, o menino voltou à vila. Apesar da desconfiança inicial, os moradores decidiram dar-lhe uma chance. Joaquim provou ser digno da confiança deles, ajudando a proteger a vila e alertando os pescadores sobre perigos que eles percebia com seus sentidos aguçados. As noites de lua cheia continuaram sendo um desafio, mas Joaquim, agora com o apoio da comunidade, conseguiu encontrar um equilíbrio entre a sua natureza humana e a besta dentro dele. A vila nunca mais foi a mesma, mas juntos encontraram uma forma de conviver com o inexplicável, mostrando a verdadeira força não está na rejeição do diferente, mas na capacidade de compreendê-lo e aceitá-lo. Mais uma história? Essa história veio da mesma pessoa e eu vou ler na íntegra. 5 histórias de lobisomens na fazenda. História 1: A Noite da Tocha Perdida. Seu Antônio trabalhava havia mais de 30 anos na fazenda dos Palmares. Conhecia cada canto daquelas terras como a palma de suas mãos calejadas. Era um homem simples e de poucas palavras, mas a sua história sobre lobisomens corria de boca em boca na região. O protagonista recorrente dessas histórias era João, um jovem trabalhador na fazenda, cuja presença parecia atrair o sobrenatural. Tudo começou em uma noite de lua cheia. Seu Antônio havia ficado acordado até mais tarde para apagar a fogueira próxima ao galpão, quando viu João saindo apressado em direção ao milharal. Estranhando o comportamento do rapaz, resolveu segui-lo. Levou consigo uma tocha para iluminar o caminho. Ao entrar no milharal, percebeu que o silêncio era profundo demais. Não havia som de insetos ou do vento, apenas um frio inquietante. De repente, um uivo longo e cortante ecoou, fazendo seu Antônio congelar. Ele avistou entre as folhas uma figura alta e encurvada. João estava ali, mas seu corpo parecia mudar. A pele pálida dava lugar a escuros pelos, e suas mãos se transformavam em garras afiadas. Sem pensar duas vezes, seu Antônio correu de volta para a sede, mas deixou a tocha cair no caminho. No dia seguinte, João apareceu para o café da manhã, como se nada tivesse acontecido. O que era aquilo? Uma coincidência ou algo muito pior? História 2: O gado desaparecido. Naquela fazenda, perder um boi era algo raro, mas em certa manhã, um dos empregados avisou seu Antônio que uma das cabeças de gado havia desaparecido. Ele e João foram escalados para verificar a situação. Ambos seguiram pegadas profundas
que levavam até um riacho escondido na mata. Enquanto seguiam as marcas, seu Antônio percebeu que João estava inquieto. Ele parecia evitar olhar para os rastros maiores, que não pareciam de animal nenhum conhecido. Chegando ao riacho, encontraram o boi morto, com marcas de dentes enormes no pescoço. O lugar cheirava a sangue e ferro. Naquela noite, o velho trabalhador decidiu vigiar. Armado com um lampião e sua velha espingarda, esperou no curral. Perto da meia-noite, ouviu os mesmos uivos que haviam aterrorizado semanas antes. Uma figura lupina gigantesca se esgueirava entre as cercas. Para sua surpresa, o monstro parou, olhou diretamente para ele, mas não atacou. Quando os primeiros raios de sol surgiram, João apareceu no curral, sujo de lama e com um olhar cansado. Será que ele sabia mais do que dizia? História 3. O alpendre assombrado. Durante a safra de cana, a fazenda ficava em atividade até tarde da noite. Certa vez, seu Antônio foi até o alpendre para buscar algumas ferramentas que haviam sido esquecidas. Enquanto mexia nas caixas, ouviu passos pesados vindo da direção do matagal. Olhando pela janela, viu João parado na entrada do alpendre. Mas algo estava errado. Seu corpo parecia maior, mais robusto. Seus olhos refletiam a luz, como os de um animal. Quando seu Antônio tentou falar, João soltou um rosnado gutural e desapareceu no escuro. Na manhã seguinte, o jovem negou qualquer envolvimento. Seu Antônio decidiu não insistir, mas o alpendre tornou-se um lugar evitado por todos durante a noite. História 4. O galinheiro devastado. Uma madrugada, a fazenda foi despertada pelos gritos de Dona Zefinha, a cozinheira. O galinheiro estava em ruínas, com penas espalhadas por todos os lados e restos de galinha pelo chão. Seu Antônio e outros trabalhadores correram para ver o estrago. João estava entre eles, mas seu olhar parecia diferente. Ele se ofereceu para vigiar o lugar na noite seguinte. Apesar da desconfiança, seu Antônio concordou, mas decidiu observar de longe. Perto da meia-noite, o velho viu João sair de casa e caminhar em direção ao galinheiro. Antes que pudesse chamá-lo, o jovem começou a se contorcer e o horror retornou. Mais uma vez, ele se transformava em uma criatura monstruosa. Desta vez, porém, o lobisomem parecia estar lutando contra seus instintos, como se não quisesse causar mais destruição. História 5. A Lua Vermelha. A última aparição foi a mais marcante. Era uma noite rara, com a lua cheia tingida de vermelho. Diziam que as pessoas eram ainda mais perigosas para os amaldiçoados. Seu Antônio estava decidido a confrontar João e descobrir a verdade de uma vez por todas. Esperou na entrada da fazenda armado e com uma corrente que, segundo os mais velhos, era abençoada e capaz de conter um lobisomem. Quando João apareceu, seu corpo começou a mudar de forma novamente. Desta vez, no entanto, seu Antônio percebeu algo diferente. Os olhos do jovem pareciam ainda
mais humanos, como se ele implorasse por ajuda. Com coragem, o velho lançou a corrente sobre a criatura. João lutou, mas, ao amanhecer, voltou à forma humana. Cansado e machucado, agradeceu seu Antônio com os olhos cheios de lágrimas. Agora você sabe, disse ele. Sou amaldiçoado, mas não quero ser um monstro. A partir daquele dia, os dois formaram uma aliança silenciosa. Seu Antônio prometeu ajudar João a lidar com a sua condição e juntos encontraram formas de proteger a fazenda e seus moradores das noites de terror. Embora as lendas continuassem a assustar a região, para os dois homens, aquilo era apenas uma parte de sua convivência. Ouvintes, eu tenho uma grande amiga que mora em Sobral. Apesar de que ela não gosta de que fale o nome dela por enquanto, mas isso vai mudar, eu tenho certeza. Ela me mandou essas histórias aqui, que o pessoal fala a boca pequena lá. Então vamos lá, vamos denominar como as 5 histórias de aparições do lobisomem em Sobral. Sobral, uma das cidades mais antigas do Ceará, é conhecida por suas noites estreladas e por seu passado cheio de mistérios. Mas entre suas ruas de pedras e casarões coloniais persistem histórias que até hoje arrepiam a espinha de seus habitantes. Aqui estão 5 narrativas de encontros com o lobisomem, cada uma conectada a lendas e a superstições da região. História 1. A primeira visão na estrada do campo. Na periferia de Sobral, uma antiga estrada de terra levava às fazendas de algodão. Uma noite, Pedro, um comerciante que voltava tarde para casa após negociar na feira, viu algo que mudaria sua vida. A estrada estava deserta, exceto pela luz do luar, que iluminava as plantações ao redor. Enquanto guiava sua carroça, percebeu movimento nos arbustos. Parou para observar melhor, e foi quando viu uma figura alta e encurvada, coberta de pelos e com os olhos amarelos penetrantes. Pedro tentou gritar, mas sua voz não saiu. A criatura atravessou a estrada em um salto e desapareceu na mata. Ao chegar em Sobral, Pedro contou a história na bodega local, mas poucos acreditaram. Apenas os mais velhos assentiam em silêncio, como se já conhecesse aquela presença. História 2. O lobisomem no cemitério. Próximo ao centro de Sobral, o cemitério antigo era um lugar que as crianças evitavam. Certo dia, Zé Raimundo, o coveiro, jurou ter visto algo extraordinário durante uma noite de trabalho. Era lua cheia e ele estava terminando de enterrar o caixão quando ouviu passos pesados entre as lápides. Pensando ser um ladrão de túmulos, pegou sua lanterna e foi investigar. O que encontrou foi aterrador. Uma criatura com feições lupinas cavava freneticamente um túmulo recém-fechado. Zé Raimundo fugiu e avisou as autoridades, mas quando voltaram ao local, não havia sinal da criatura. Apenas pegadas enormes marcavam a terra ao redor do cemitério. História 3. O ataque no sítio de Dona Margarida. Nos arredores de Sobral, Dona Margarida morava em um sítio cercado por árvores frutíferas. Durante uma noite silenciosa, ela foi acordada pelo barulho do, do alvoroço de galinhas. Pegando uma lamparina, ela foi até o galinheiro. Quando abriu a porta, viu uma criatura agachada, devorando uma de suas aves. Era o lobisomem. Seus olhos brilhavam à luz da lamparina
e suas garras rasgavam a carne com facilidade assustadora. Dona Margarida gritou, e a criatura fugiu para a mata. No dia seguinte, encontrou o galinheiro destruído e pegadas enormes que levavam até o rio. História 4. A sombra na Ponte Velha. A Ponte Velha, que ligava dois bairros de Sobral, era um lugar cercado de lendas durante a madrugada. Durante uma madrugada de lua cheia, um grupo de jovens decidiu atravessar a ponte para desafiar o medo. Enquanto andavam, ouviam uivos distantes que pareciam vir do rio. De repente, uma sombra enorme surgiu no final da ponte. Era a figura do lobisomem, que caminhava lentamente em direção ao grupo. Apavorados, os jovens correram de volta para a cidade. Ao contarem o ocorrido, foram recebidos com incredulidade. Ao contarem o ocorrido, foram recebidos com incredulidade. Mas no dia seguinte, marcas de garras foram encontradas nas madeiras da ponte, e os uivos ainda ecoavam na memória de quem os ouviu. História 5. O lobisomem e a procissão noturna. A última aparição ocorreu durante uma procissão noturna em homenagem a São Francisco. Enquanto os fiéis caminhavam pelas ruas com velas nas mãos, ouviram uivos vindo em direção do morro. A multidão parou e todos olharam para cima. No alto do morro, a figura do lobisomem se destacava contra a lua cheia. Ele permaneceu ali por alguns segundos, até se desaparecer na escuridão. Os fiéis rezavam em conjunto, pedindo proteção. Naquela noite, os moradores trancaram suas portas e janelas, mas a presença da criatura continuou sendo assunto por meses. Muitos acreditavam que era um aviso de que algo maior estava por vir, enquanto outros viam o lobisomem como um lembrete das lendas de Sobral. Essas 5 histórias continuam vivas na memória dos habitantes de Sobral. Cada aparição reforça a crença de que, entre as ruas antigas e as matas ao redor, o inexplicável ainda espreita, esperando a próxima lua cheia. Por último, não menos importante, vou repartir com vocês uma lenda que o pessoal cigano conta. Era uma noite de lua cheia, o tipo de noite que fazia as janelas se fecharem cedo e as velas serem apagadas em Gleister, uma pequena vila isolada entre as colinas densamente arborizadas. O vento soprava como um lamento, carregando rumores de que uma fera rondava a floresta, o temido lobisomem, que já havia ceifado vidas e deixou um rastro de terror. A lenda de Gleister. Desde que Abigail completou 18 anos, sua beleza era o assunto de todos da vila. Cabelos dourados que reluziam ao sol, olhos azuis claros como o céu de verão e um sorriso capaz de iluminar qualquer dia cinzento. Abigail era a filha do ferreiro local, um homem simples que, mesmo sabendo da beleza da filha, fazia o possível para mantê-la longe das intenções. No entanto, a sua fama ultrapassava os limites da vila. Diziam que até mesmo na floresta murmuravam seu nome, e alguns acreditavam que ela era abençoada por uma antiga deusa. Esse tipo de
situação era perigosa, especialmente quando as histórias de lobisomem ganhavam força na noite. Os mais velhos contavam que o lobisomem não era uma criatura comum. Ele não matava por fome ou por instinto. Ele escolhia as suas vítimas, sempre jovens e belas, e as levava para o coração da floresta. O encontro fatal. Naquela noite, Abigail estava inquieta. Embora soubesse que não deveria sair, algo dentro dela parecia chamá-la. Talvez fosse a brisa fresca ou o brilho prateado da lua que a atraía como um imã. Vestiu um manto escuro, cobriu seus cabelos dourados e saiu, furtivamente. Ela caminhou até o rio na borda da floresta, onde costumava ir para pensar. Sentou-se na margem, observando a lua refletida na água. O mundo parecia suspenso no tempo, silêncio e mágico. Mas então, um farfalhar na árvore cortou o encanto daquele momento. Abigail disse, alarmada: Quem está aí? Sua voz foi tão firme, não demonstrava o medo que sentia. De repente, uma figura emergiu das sombras. Não era humano, mas também não era totalmente um animal. O lobisomem era imenso, com olhos alongados como brasas e seu pelo negro, que parecia absorver a luz ao seu redor. Ele não rugiu, nem avançou, apenas a observou, como se estivesse estudando a sua presa. Ela tentou correr, mas seus pés ficaram enraizados no chão. Antes que pudesse gritar, o lobisomem se moveu com uma velocidade sobrenatural, agarrando-a com suas garras e erguendo como se ela não pesasse nada. Abigail sentiu o mundo girar enquanto era levada para o centro da floresta. O coração da floresta. A floresta era um labirinto sombrio, e Abigail perdeu a noção de direção rápida. O lobisomem carregava para um lugar que poucos tinham visto, e ainda menos sobrevivido para descrever. Era uma clareira oculta, iluminada pela luz da lua que filtrava pelas copas das árvores. No centro havia um antigo altar de pedra coberto de musgo e runas que brilhavam fracamente. Ele a colocou gentilmente no chão, surpreendendo-a. Seus olhos, que ela esperava serem selvagens, estavam cheios de dor e algo que ela não conseguiu identificar. O lobisomem deu um passo para trás, uivando para a lua. O som reverberou na floresta, ecoando como um sinal. Por que você me trouxe aqui? Abigail conseguiu perguntar, sua voz ainda trêmula. A criatura não respondeu de imediato. Então, algo incrível aconteceu. Ele começou a mudar. Seus ossos estalaram, seu pelo se retraiu, e em instantes diante dela estava um homem, alto, com cabelos escuros e olhos penetrantes. Ele tinha uma expressão tão triste quanto assustadora. Meu nome é Cedric, disse ele, com uma voz rouca. E você é a chave para quebrar a minha maldição. A revelação. Cedric explicou que, há muitos anos, ele foi amaldiçoado por uma bruxa depois de trair sua confiança. Ela o condenou a vagar como uma besta, incapaz de controlar seus impulsos, exceto durante as noites de lua cheia, quando ele pôde recuperar sua forma humana. A maldição só pode ser quebrada pelo sacrifício de alguém de coração puro, disse ele,
olhando para Abigail com pesar. E sua beleza atraiu não só a mim, mas a própria floresta, que sussurra seu nome como uma prece. Abigail sentiu ira e ao mesmo tempo medo, crescendo dentro dela. Você me trouxe aqui para me matar? Eu não quero fazer isso, respondeu Cedric, com a voz desesperada. Mas a maldição é mais forte do que eu. Se eu não fizer, se eu não fizer uma escolha difícil. Enquanto ele conversava, Abigail começou a perceber que a clareira parecia viva. As árvores sussurravam e as runas no altar brilhavam mais intensamente, como se estivessem esperando pelo sacrifício. Mas Abigail não era apenas bonita, ela era inteligente. Se é uma maldição, então deve haver outra maneira, disse ela. Você foi amaldiçoado por enganar alguém. Talvez o perdão seja a chave. Cedric riu amargamente. Você acha que a bruxa vai me perdoar? Ela já se foi há muito tempo. Mas o que restou foi o ódio dela, preso a você, argumentou Abigail. E talvez, se perdoasse, a jovem começou a cantar uma canção antiga que seu avô lhe ensinara, uma melodia sobre reconciliação, perdão e cura. A luz da lua parecia brilhar mais intensamente, e o ar ao redor da clareira ficou mais quente. Cedric caiu de joelhos, gritando enquanto as runas do altar explodiam. O fim da maldição. Quando a luz se dissipou, Cedric estava deitado no chão, sua forma humana intacta. Ele abriu os olhos e, pela primeira vez em ano, não estavam cheios de dor. A floresta ficou em silêncio, como se tivesse perdido a batalha. Você fez o impossível, sussurrou ele, olhando para Abigail. A maldição foi quebrada. Mas Abigail sabia que o preço era alto. Sua pureza de coração agora pertence à floresta, e ela nunca mais poderia deixar aquele lugar. Com lágrimas nos olhos, ela aceitou seu destino, sabendo que havia salvo não apenas Cedric, mas como também seus futuros, suas futuras vítimas. O legado. Cedric voltou à vila, um homem transformado, e contou a todos a coragem e o sacrifício de Abigail. A floresta, antes temida, tornou-se um lugar sagrado. Alguns diziam, em noites de lua cheia, que poderiam ouvir Abigail cantando. Sua voz agora parte da própria natureza. E assim, a lenda de Abigail e o lobisomem foi passada de geração em geração. Uma história de coragem, sacrifício e amor.